Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta, o seu programa inteligente, direto dos estúdios da nova TV Alto Tietê. E eu sou o Cláudio Luve, palestrante comportamental, mentor de liderança. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, horário Brasil, ao vivo. Eu quero agradecer aqui, em primeiro lugar, a Deus, a toda a audiência que vem nos acompanhando e os apoios da BRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e da APG, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, promovendo a credibilidade do programa em referência a nível nacional e internacional. Pessoal, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. É rapidinho! Imagine ter a sua liberdade limitada, sem oportunidades. Os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, estamos de volta, ao vivo. Curta, comente e compartilhe. E hoje, o nosso bate-papo é sobre gestão de talentos humanos e o futuro do trabalho. E para nos ajudar com o tema, estamos aqui com o professor Dr. Roberto Canaani, sócio-diretor da Roca Consultoria e Gestão de Pessoas, psicólogo, escritor. Seja bem-vindo, um prazer ter sua participação aqui no programa. Fale um pouco mais sobre você, sua carreira. Ok, boa tarde, Cláudio. É uma satisfação, né? Quero agradecer o convite, o programa Gestão em Pauta da Nova TV do Alto Tietê. Então veja, Cláudio, a minha trajetória começou já faz um tempo, né? Inicialmente como estudante de psicologia, buscando galgar aí o conhecimento acerca do comportamento humano, que é algo que sempre despertou interesse em mim. E eu me formei relativamente cedo, com 21, 22 anos, já era psicólogo. Bacana, logo cedo, hein? Muito cedo. E depois aí fui angariando, trabalhei. Meu primeiro emprego foi na Fundação, hoje Fundação Casa, foi na FEBEM, Fundação do Bem-Estar do Menor, onde eu trabalhava com recursos humanos, recrutamento, seleção, dinâmicas de grupo, enfim. E foi um aprendizado muito interessante. E aí eu resolvi estudar um pouco mais. Aí eu fui fazer o curso de pedagogia. Então eu sou psicólogo e pedagogo, né? Porque eu acredito que a pedagogia nos dá condições da gente poder trabalhar de uma forma muito estratégica dentro do contexto de sala de aula e nas empresas também, nas consultorias. Aí eu comecei a trabalhar. Eu fui na Berzog, eu fui na Emplaza, e aí eu resolvi fazer mestrado. Poxa vida, eu fui fazer um mestrado lá na USP, em Psicologia Social, e foi um trabalho assim interessante, onde eu investiguei os aspectos voltados à gestão de pessoas dentro do contexto da administração, tanto em nível privado como público. E aí eu resolvi emendar com um doutorado, né, falando sobre o ensino técnico e tecnológico, que foi assim o mote que me levou. Aí eu recebi bolsa do CNPq durante 4 ou 5 anos, que possibilitou me angariar esses conhecimentos. E, por outro lado,
trabalhando nas empresas, na área de recrutamento, seleção, treinamento, você sabe como é, né? Sim, sim. Enfim, é muito interessante. E aí eu resolvi, peraí, eu quero fazer um trabalho personalizado. Aí eu chamei a minha irmã, e aí nós montamos a Roca. Inicialmente, a minha mãe é que foi a minha sócia. Aí depois, Olha só. Pois é. Aí eu chamei a Solange. Falei, Solange, vamos trabalhar juntos. Aliás, um beijo para Solange aí, viu? Tem um carinho imenso aí pela sua irmã Solange, né? Pois é. E aí a Roca, ela, graças a Deus, graças ao empenho, inclusive Cláudio também trabalhou conosco lá, verdade. desenvolvendo cursos. A gente expandiu em diversos segmentos, tanto as empresas públicas, privadas, tanto a parte hospitalar, tanto do aspecto da hotelaria, e também, acima desse contexto, a gente adentrou a questão universitária. Então, toda essa minha preparação, mestrado, doutorado, experiência prática no dia a dia, levou-me a desenvolver trabalhos em organizações. Inicialmente, eu comecei no IPH, Instituto de Pesquisa Hospitalar, aí depois eu fui para a FMU, aí depois eu fui para a PUC, até chegar no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, uma instituição que eu tenho um carinho muito grande e, evidentemente, pude aferir e ainda hoje colher diversos frutos. Mas é isso, Cláudio. Que bacana, assim. É uma vasta experiência. Não, estamos aprendendo sempre, né, Cláudio? Eu até brinco que eu gosto de chamar você de mestre, né? Opa! Aliás, eu considero você um dos meus mentores aí, né? A gente se conhece há muitos anos aí. Então, eu falo isso para você. Você é um dos meus mentores, né? E que me fez eu crescer muito, né? Como profissional, né? Então, gratidão a você. Novamente, gratidão à sua presença aqui no programa. Para mim é uma honra, né? E além de tudo isso, é um amigo, né? Pois então, isso é bem bacana. Mas aí, quando a gente fala um pouco de gestão de pessoas, e você veio nesse foco de desenvolvimento do potencial humano, Exatamente. né? Me explica um pouco mais, por que você chegou a desenvolver esse trabalho? O que te levou, né, a querer desenvolver pessoas, organizações, né? Como que surgiu essa ideia? Então, veja bem, como eu disse há pouco, então, dentro da minha experiência em empresas como recrutador, selecionador, coordenador, aí eu comecei a perceber que algo estava faltando. E esse algo que estava faltando, Cláudio, era justamente eu começar a criar condições que pudessem desenvolver. Então, eu gosto muito da dinâmica de grupo, do psicodrama, inclusive eu tenho curso de psicodrama pedagógico. Então, utilizando jogos e simulações em treinamento e desenvolvimento de pessoal, eu consegui adentrar diversos contextos. Aqui em São Paulo, indústrias, universidades, fora de São Paulo, para outros estados. Olha só. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Recife, Fortaleza, enfim. E viajante, né? Viajante. E preocupado em desenvolver aquilo que muitas vezes as pessoas têm dentro de si e no ambiente corporativo às vezes não conseguem colocar. Verdade. Então, barreiras do próprio indivíduo, do ambiente. Então, caminhamos mais ou menos por aí, Cláudio. Na verdade, a gente percebe que você teve uma preocupação com as pessoas, né? Então, eu acho que desde o começo você entendeu da importância das pessoas se desenvolverem, né? Porque exatamente. A gente sabe que é através do conhecimento que as pessoas alcançam voos maiores, né? Não só no nível profissional, mas do pessoal também, né? Com certeza. Não é verdade? Legal. Mestre, olha só. Bom, pessoal, o Dr. Bercanaani, ele é escritor, e daqui a pouco nós vamos falar sobre um dos livros que ele participou, né? Que é Administração, Tecnologia e Informação. Teorias e Práticas de Sucesso. Então, mais pra frente ele vai falar um pouquinho mais sobre o livro aí. Né? Que, aliás, é um presente que eu ganhei aqui. Olha que maravilha. Depois eu vou ler com carinho, hein? Opa, é um prazer, Cláudio.
Eu chamei de mestre, o cara chamou de mestre, não tem problema não, né? Não, é um prazer. Eu acabo esquecendo, eu chamei de quê? Nosso bate-papo pessoal, eu chamei de mestre, então aqui é o Dr. Roberto Canaani, tá, gente? Mas olha só, já tem algumas pessoas participando aqui, a Magda Solange. Ok. Boa tarde. Aí tem aqui o José Medeiros. Boa tarde, professor Canaani. Sucesso. Tem aqui também a Rose França. Boa tarde. Né? Aqui a Rose França continuando aqui. Professor, sucesso sempre. Olha que maravilha aí. Rose. Rose foi minha orientanda no mestrado. E ela é uma profissional excelente, muito comprometida. E ela falou sobre a questão da afetividade no ambiente de sala de aula. Coisa que, às vezes, Cláudio, você sabe disso que você é professor também. É deixado de lado. A relação professor-aluno. Então, muito obrigado, Rose. Um abraço. Zé Carlos, Magda, Solange. Poxa, bacana, viu? Gratidão pela participação. Viu aí, gente? Gratidão mesmo aí. Canaani, as empresas têm sinalizado a relevância do capital humano. Ok. Né? E como vem sendo gerenciado isso? E quais são os impactos no contexto corporativo? Ok. Então, por falar em capital humano, Cláudio, eu queria primeiro falar sobre capital intelectual. Certo. O capital intelectual ele envolve o capital humano, o capital estrutural e o capital do cliente. O que seria isso? O capital humano é justamente as potencialidades, as competências que estão assentadas nas atitudes, no conhecimento e nas habilidades. Afora isso, além do capital humano, o capital estrutural, que é o know-how, a tecnologia, o espaço físico, toda essa infraestrutura aí que o teu programa contempla. Sim. E o capital de cliente é justamente atender a necessidade, a demanda. Então, nesse sentido, eu entendo que as pequenas e médias empresas, pelo menos pesquisa desenvolvida, elas estão ainda num processo de crescimento quanto à preocupação na gestão de pessoas, porque isso envolve investimento, por menos que seja. Então, é um processo ainda gradativo. Agora, as grandes empresas não. Mercedes-Benz, empresas na área de tecnologia. Então, elas têm uma preocupação justamente em desenvolver o potencial. E um aspecto importante, empresas na área da saúde, tanto pública como privadas. Eu tive a oportunidade de desenvolver trabalhos com gestores, com líderes e, consequentemente, aferir excelentes resultados. Então, eu sinto que ainda nós estamos no meio do caminho. Né? Eu acho que uma série de fatores, nós tivemos aí a crise da pandemia, né? Da Covid-19, eu acho que isso trouxe assim uma série de problemas do ponto de vista da gestão de negócios, impactando, empresas reduzindo seus quadros, o comércio fechando, mas eu sinto que agora existe uma tendência, né? Que ela tem que ser absorvida de uma maneira eficaz. Não sei, o caminho por aí, mais ou menos. Não, certo. Então, pelo que eu percebi aí, você entende, então, que as grandes empresas estão tendo uma preocupação maior, estão investindo mais nas suas pessoas. Com certeza. E o impacto disso, você poderia ser, por exemplo, aumento de produtividade, por exemplo? Também, não só de produtividade, mas de qualidade. De qualidade. Né? Porque você sabe, né, nos anos 90, você devia ser garotinho, aí quando um presidente falou, o Brasil produz carroças. Né? Então, hoje você vê que, do ponto de vista automotivo, nós temos assim carros com excelente qualidade, é isso. Eu estou querendo aí trocar de carro, aí eu fui visitar algumas lojas, mas o preço está muito caro. Está caro aí, está caro, né? Precisa diminuir os preços aí, ó. Pois é, pessoal. Diminui os preços aí. Mas eu sinto não só a questão dos serviços, né? Por exemplo, a hotelaria. Hoje eu trabalho na FATEC também, que é ligada ao Centro Paula Souza. Eu dou aula para o curso do turismo. Então, eu sinto que o turismo precisa de mais incentivo do governo, né? Mas os profissionais são extremamente qualificados. Eu ministro lá a disciplina de relações interpessoais. Né? Então, importante, né? Importantíssimo. Então, eu sinto que
esse manejo todo vem se reproduzindo dentro dos próprios serviços, mas isso precisa também de infraestrutura, de capital, Sim. de tecnologia, já que adentramos já a tecnologia. Inclusive, na época da Covid, o Centro Paula Souza, ele, em tempo hábil, implantou o ensino à distância, síncrona, né, em tempo real. Então, eu ministrei aulas, tanto em nível de graduação como em nível de pós-graduação, e também palestras, seminários. Eu me adaptei muito bem, né? Eu, até então, era um cara analógico. Então, agora eu estou no meio caminho, estou me tornando um cara mais tecnológico e aprendendo aí com os desafios que se apresentam. Eu tenho um profissional, Marcelo Marmo, né, que... Aliás, um abraço aí pro Marcelo aí. E ele tem me ajudado bastante. Enfim, a Solange já deu uma ajuda tremenda. O Marcelo, ele ajuda em que sentido você? O Marcelo, ele é web designer. Web designer. Então, ele é muito especialista em Canvas, então o trabalho que ele desenvolve é excelente, né? E, evidentemente, ele me auxilia nesse processo de montagem de cursos. E mesmo, recentemente, eu estive na Unip, né, a convite do professor Edmir Kawasaki, que eu deixo o meu abraço também, ministrando um pós-graduação. Foram 2 meses, ele me acompanhava e subsidiava, enfim, muito bom. Qual que é o sobrenome dele mesmo? É Marcelo? Marcelo Canaani Marmo. Pessoal, procura nas redes sociais aí Marcelo Canaani, que encontra ele aí, não é isso? Então, ele trabalha com design de arte e tal, legal. Ele é uma pessoa altamente habilidosa, ele tem vários cursos, e é uma pessoa flexível. A gente tem aí um relacionamento muito bom, né? E ele é meu afiliado também. Você falou, pô, empresa familiar, né? Mas é bom, pô, é bom. É bom que você dê a oportunidade para ele também, caminha junto, né? Com certeza. Eu acho que é a soma aí, né? É o somatório. É a somatória. A gente está falando aqui um pouco de capital humano, né? Dessa questão das empresas. Ter essa preocupação com o capital humano. A gente falou um pouco até da questão do investimento, né? A gente sabe que as grandes empresas têm mais condições financeiras de investir nas pessoas, né? Eu tenho um exemplo por mim, que eu trabalhei em bancos multinacionais, e então, quer dizer, era mais fácil a gente ter treinamentos, o investimento ali nas pessoas. Mas uma coisa que eu gosto sempre de estar refletindo, né? As pessoas também precisam ter essa questão da autorresponsabilidade em buscar também o desenvolvimento, não é isso? Veja bem, Cláudio, você colocou um aspecto importante e eu acrescentaria a questão da automotivação. Automotivação. Por exemplo, se a gente for falar hoje, né, e isso já é discutido há um bom tempo, a inteligência emocional. Né? Quer dizer, é aquele jargão. Você é admitido pela sua competência tecnológica e técnica e demitido pela sua incompetência emocional. Então, veja bem, nós temos 5 bases, 5 âncoras da inteligência emocional. A primeira delas é o autoconhecimento. Sócrates, não o jogador, o filósofo. O filósofo Sócrates. Já dizia, conhece a ti mesmo. Então, o autoconhecimento é um patamar importante. Um outro aspecto é a autoestima. Autoestima. E eu sinto que, às vezes, a autoestima, assim, das pessoas está um pouco baixa por uma série de condicionamentos, pressões, condições materiais, etc. e tal, mas isso é muito importante. Uma outra questão, sociabilidade, network. Isso é importante. Que a gente se conhece há muito tempo, uma relação de parceria, de profissionalismo. Então, a sociabilidade. A empatia, que é um outro fator, assim, que merece uma tratativa mais aprofundada e que se relaciona diretamente com a gestão dos talentos. Daqui um pouco a gente vai falar do futuro, aí eu vou trazer algumas variáveis importantes. E, por último, a questão do autoconhecimento, autoestima, empatia, sociabilidade e automotivação. Automotivação. É claro, o salário motiva.
né? Os profissionais de recursos humanos sempre estão envolvidos com essas questões. Mas se o indivíduo não tiver essa disposição interna, Sim. intrínseca, para ele poder trabalhar todos esses fatores, fica difícil em qualquer contexto, seja numa indústria, seja numa universidade, seja num hospital e assim por diante. Então, são 5 pilares aí que você citou, Sim, né? Que sim. são importantes. Autoestima, automotivação, autocontrole, sociabilidade e empatia. Olha, pessoal, já fica a dica aí, hein, gente? Olha aí, ó, 5 pilares aí fundamentais aí, Da né? inteligência emocional como um fator preponderante no desenvolvimento das competências socioemocionais que, aliadas às competências técnicas, por exemplo, um contador, ele tem que saber de contabilidade, um Sim. administrador de negócios, um psicólogo de pessoas. Embora, cá entre nós, muitas vezes não é o que acontece, né? A gente se depara com profissionais que têm uma titulação, mas que não carregam no seu bojo todo um processo formativo, enfim. Né? É verdade. Aliás, até continuando aqui, Farid Canaane Marmo, boa tarde, professor Canaane. Boa tarde. A Rose França, gratidão, professor, aprendendo sempre. José Medeiros, inteligência emocional é tudo, é verdade, inteligência emocional realmente é importante, né? Dando sequência aqui, comente os desafios e as oportunidades que as empresas têm enfrentado nesta segunda década do século XXI. Ok. Eu acho que um desafio é justamente, primeiro, superar essas questões decorrentes da pandemia, que você sabe, como eu disse há pouco, muitas empresas elas se fecharam, né? E ao se fecharem elas tiveram dificuldade, redução, quer dizer, espaço físico, enfim. E eu percebi na época de 2020 até 2022, quer dizer, muitos problemas, problemas emocionais, as pessoas se sentiram abandonadas e frustradas. Esse é um lado da questão. Um outro lado é a questão tecnológica. Quer queira, quer não, a IA, a inteligência artificial, obviamente, está adentrando o universo das empresas, das instituições. E isso tudo merece o quê? Educação, treinamento. Então, veja bem, o Centro de Educação, o Centro Estadual de Educação Tecnológica, mais conhecido por FATEC, ele tem ensino no primeiro grau, ele tem ensino no segundo grau, ele tem ensino na graduação, na pós-graduação, mestrado, e agora nós estamos pleiteando. A doutora Helena Peterose, que é a coordenadora, então nós tivemos 4 no mestrado em educação e em sistemas produtivos. E agora a gente está pleiteando um doutorado profissional, porque o mestrado lá é profissional. Em 2 anos o indivíduo já se torna um mestre para poder atuar no mercado. Então esses desafios, eles vêm sendo, obviamente, contemplados a partir do momento que existem mecanismos que possam incentivar. Por exemplo, agora nós teremos o Simprof em novembro. Que é justamente para divulgar trabalhos, pesquisas, estudos. Eu acho que só a partir daí é que a gente vai superar esse patamar. O exemplo prático. Se a gente pegar um operário americano, isso fruto de pesquisa minha, comparado com 4 operários brasileiros, ou seja, eu preciso de 4 operários brasileiros para dar conta do serviço que um operário americano desenvolve. Então, isso fruto do quê? Educação, ensino formal, ensino informal, ensino não formal, treinamento, capacitação, acho que é fundamental. O SENAI, o SESI, nós temos o Instituto Federal também, as IFES, enfim, existe todo um universo que precisa ser ativado. É claro que o eixo Rio e São Paulo, ele tem, assim, um maior boom. Mas hoje, por exemplo, recentemente eu tive em Lucas, do Rio Verde,
que é uma região de muito fazendeiro. Eu fui convidado para ministrar cursos de pós-graduação. É interessante, Olha que bacana. É um outro perfil. E o que eu constatei no Mato Grosso é que tem muita gente do Sul que migra para lá. Por quê? Porque é espaço, as pessoas estão remunerando bem e eles estão precisando, obviamente, de uma capacitação, tanto em nível gerencial, como em nível técnico, como em nível operacional e assim por diante. Poxa, que bacana. Então, isso é bem... belas dicas que você está passando para nós aí, viu? Perfeitamente. E, assim, a gente percebe uma experiência riquíssima aí, né? Transmitida por você, né? O seu conhecimento é incrível. Então, você levar esse conhecimento aí para o Brasil afora aí, né? Mas veja bem, eu acho que eu tenho conhecimento, mas eu necessito compartilhar com pessoas. Exato. Eu tenho uma interface com colegas, com profissionais, né? Que nem o Zé Carlos também, ele é meu orientando. Então, ele atuou durante muito tempo na área de RH e hoje ele é docente, mas é um profissional assim competente, muito culto, enfim. E enfim, a gente tem aí uma gama de profissionais que estão sempre dispostos a colaborar conosco nesse processo. Bacana, bacana. Bom, pessoal, eu queria agradecer hoje aqui duas pessoas. A Lucélia Gonçalves, gerente de eventos, e o Leandro Souza, à frente do marketing e das ações de imprensa da BRH Brasil. Grato pelo apoio e atenção que vocês têm dado aí para mim aí, viu, gente? Pessoal, nós vamos aqui a um breve intervalo e voltamos já já. Fica aí com a gente, é rapidinho. Imagine ter a sua liberdade limitada, sem oportunidades. Os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil, atuando com carinho na superação de limites. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, pessoal. Falei que era rapidinho. Estamos ao vivo. Curta, comente e compartilhe. Hoje o nosso bate-papo é sobre gestão de talentos humanos e o futuro do trabalho. Estamos aqui com o professor Dr. Roberto Canaani. Dr. Roberto, como você concebe o binômio gestão de pessoas e tecnologia? Ok. Esse é um fator assim, importante. Então, nós temos dentro do parâmetro de competências, né, que é o conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes, dois tipos de competências: competências técnicas e as competências socioemocionais. No que tange as competências técnicas, isso já vem sendo trabalhado de maneira sistemática e a gente pode entender a presença de programas, softwares que visam otimizar e agilizar o People Analytics, que é justamente uma ferramenta que tem como propósito integrar as informações. Agora, precisa tomar cuidado, porque existem algumas situações que acabam gerando problema, de repente, no que diz respeito à captação de dados. Então, cuidado para não tornar burocrático o seu People Analytics. Verdade. Né? Você, às vezes, assimila as informações, o Big Data, quer dizer, uma série de dados que são incorporados. Agora,
a gente tem que ter uma certa prudência. E uma área importante que vem sendo muito assistida pela tecnologia é o ensino à distância, através de programas que tanto síncrona como assíncrona. Né? Recentemente eu participei de uma disciplina a convite aí da professora Celi, que também coordena esse trabalho, e a disciplina era Tecnologia Aplicada à Educação. Então, uma série de fatores importantes foram trabalhados no intuito de fazer com que o futuro mestre ele possa trabalhar sobre um paradigma não tão tradicional. Por exemplo, a pedagogia, né, de uma forma específica, ela cuida da criança. A andragogia do adulto. Sim. E aí agora nós temos a eutagogia, já faz um tempo, que é justamente quando o indivíduo se desenvolve através desses programas informatizados, que você sabe. O ensino à distância ele é muito intuitivo, quer dizer, você vai mexendo na máquina, você vai se apropriando e você vai enfrentando desafios. Um desafio é justamente aquilo que acaba, de certa forma, impactando. Quer dizer, a máquina vai gerar desemprego? Vai. Não adianta a gente dizer que não. Mas a contrapartida é a necessidade de implementar cursos, formações à distância, presencial ou híbrida, que visam munir o profissional de conhecimentos. Então, muitas profissões sofrerão mudanças radicais. O engenheiro, o administrador, o advogado, né? Ou seja, por quê? Porque aquelas petições, aqueles trabalhos todos que eram desenvolvidos manualmente, burocraticamente, eles serão otimizados através da inteligência artificial. Porém, há um desafio muito grande das empresas, né, no que tange a tecnologia. Primeiro, a falta de infraestrutura. Né? As grandes empresas elas dispõem. Segundo, ainda a mentalidade burocrática que impera no nosso país, enfim. As pequenas empresas, empresas da área de tecnologia, elas têm aí dado um salto qualitativo. E as grandes empresas acabam, muitas vezes, adormecidas. Tem até um livro que se chama Ensinando o Elefante a Dançar. O que é o elefante? Uma empresa que cresceu e que, de repente, ela se perde dentro desse processo todo e, por exemplo, a Kodak e outras tantas empresas que acabam se perdendo porque elas têm sistemas altamente burocratizados e que não adianta só a tecnologia. Eu preciso preparar as pessoas, criar a infraestrutura para que elas possam, obviamente, se valer desses artefatos altamente significativos. Sim, E a gente até deixar também claro para a nossa audiência que sim, que a parte burocrática, aquela atividade repetitiva, o robô, a inteligência artificial vai fazer, né? Então, realmente, como você citou bem aí, muitas profissões vão mudar, ele já está mudando, inclusive, né? Eu não lembro qual que é o país agora, eu não me recordo, mas, por exemplo, já tem lá uma inteligência artificial, um robô, onde ele entrevista pessoas e ele consegue identificar se a pessoa está mentindo ou não. Então, quer dizer, isso vai impactar em várias profissões. Agora, também entender também que eu acredito, não sei o que você pode falar sobre isso, que outras profissões vão surgir e que precisa da inteligência emocional das pessoas, das cabeças pensantes, né? Algo mais estratégico para poder até... Com certeza. Deixa eu te dar um exemplo. No Japão, isso já é confirmado. Na área da hotelaria, devido à falta de mão de obra, as recepcionistas ou os profissionais que atuam em recepção são robôs, que são teleguiados. Um outro aspecto na área de atendimento aos idosos, né? Você sabe que mundialmente a população cresce
e em termos de longevidade, né? Que é um aspecto positivo do ponto de vista do ser humano, mas as organizações muitas vezes têm que se preparar para administrar. Então, por exemplo, no Japão, idosos, os familiares vão trabalhar e tudo mais, então foi criado um robô, tipo um boneco de pelúcia. Então, se qualquer sinal e é instruído ao idoso, dadas as condições, para que ele aperte o botão caso ele se sente mal. Então, aí chega a informação e uma equipe no local específico, uma equipe de médicos ou paramédicos ou profissionais vão atuar dentro desse contexto. Migrando agora para o aspecto mais estratégico, você sabe que nós temos o Balance Scorecard, que é justamente uma ferramenta que vai avaliar os aspectos financeiros, os aspectos de mercado e os aspectos voltados à educação. Então, através da IA, da inteligência artificial, você pode preparar relatórios que vão disponibilizar aos gestores condições para uma análise mais refinada, porque muitas vezes se perde tempo com a burocratização desse processo todo, e isso acaba impactando em termos de produtividade, lucratividade, resultados, dinamismo. Então, tudo isso ele tem que estar sendo fomentado através de um processo, você sabe muito bem, de educação corporativa, que vem sendo implementado, inclusive no programa de mestrado do qual eu faço parte, nós temos uma disciplina, e eu também, a convite, participo dessa disciplina, onde a gente leva executivos para falar sobre o ambiente corporativo e essas mudanças tecnológicas. Nossa, então realmente a gente tem que estar inserido aí nesse mundo, se fala muito em mundo digital, né? Exatamente, a digitalização. Digitalização, né? E é importante também, assim, não só ter os dados, mas saber utilizar os dados, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Dentro desse contexto, e quantas questões éticas e cuidados na utilização do TIC, né? Que é a Tecnologia de Informação e Comunicação na área de gestão de pessoas? Ok. Veja bem, muitas vezes a gente recebe muitas informações. Hoje os testes psicológicos, eles são feitos online, é isso. A avaliação de desempenho também, e muitas vezes através de um programa, né, de implementação de políticas de RH, tudo isso é digitalizado. Então, muitas vezes há uma distorção das informações. E em havendo essa distorção, eu não vou citar o nome da empresa, mas tem uma empresa que ela contrata homens por opção. E, de repente, a empresa criou um mecanismo de tal maneira que qualquer candidata mulher, ela era excluída. Então, o People Analytics, ele vai trabalhar em cima dos paradigmas, porque somos nós que determinamos o corte, a informação. Então, isso já significa o quê? Um preconceito frente no caso das mulheres, com relação a opções de mercado, enfim. Então, a questão ética ela é muito importante. Por quê? Porque impacta, né, no desenvolvimento sustentável, que tem uma vertente econômica, que tem uma vertente social e tem uma vertente ecológica. Eu estou falando basicamente da vertente social. Né? Poxa, bacana. Aliás, aqui tem algumas pessoas que estão... Pessoal, gratidão pela participação aí, viu? Kleber Correia Vieira. Sou da FATEC São Paulo. Parabenizo o professor Canaani, colega do departamento de soldagem. Muito obrigado, Kleber. Kleber é um parceiro. Parceira. Aqui é a Rose França. Embora a tecnologia tenha um espaço importante, o capital humano ainda é essencial na arte de criar, inovar, negociar e resolver conflitos, né? Com certeza. Eu concordo com Rose. Rose é coordenadora pedagógica de uma ETEC,
porque existe a ETEC, que é o ensino de segundo grau profissionalizante, e a FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia. Então, ela é muito preocupada com essas questões da interação, do relacionamento, e é fundamental. Sem as competências socioemocionais, sem as competências interpessoais, a competência técnica ela acaba muitas vezes conflitando, e a gente observa isso em termos do estresse, de uma série de doenças ocupacionais que você, como estudioso que o é, Cláudio é estudioso, pesquisador. Estamos aprendendo aí, né? Trabalhando com a liderança, né? Vários cursos. Estamos aprendendo, né? Enfim. Aliás, o conhecimento, o adquirir conhecimento é eterno, né? Com certeza. A gente nunca sabe tudo, né? Temos que sempre estar buscando conhecimento, aprendendo, né? A aquisição de conhecimento, ela se dá de maneira incontrolável. Quer dizer, desde que você altere os seus paradigmas, não é isso? Eu costumo fazer a seguinte distinção. Existe um processo de educação, que é mais um processo formativo, mas também o treinamento, ele visa capacitar. E o desenvolvimento é você utilizar através do assessment, que é um programa que as empresas utilizam, visando capacitar e desenvolver as pessoas. Poxa, bacana. O Marcelo mandou aqui uma mensagem aqui, da Marmo X Design. Olha, pessoal, é da Marmo X Design. Opa. Agradeço o Canaane e o Cláudio Luve. Poxa, Marcelo, gratidão. A Vera, desculpa se eu errar aqui seu sobrenome, Vera. É Vera Saikovic. Isso. Boa tarde, Canaane. Ótima apresentação. Parabéns. Obrigado, Verinha. A Verinha, ela faz parte, porque eu também faço parte do CRA. Do CRA. Conselho Regional de Administração. E nós temos 2 grupos. O Gerice, que é coordenado pelo doutor Edmir Kawasaki, e a Vera, ela participa, é uma profissional, uma administradora, doutora, com grande conhecimento. E tem o GEPAD, que é coordenado pela Terezinha Covas. E, enfim, a gente tem vários grupos aí. Que bacana! Associação Paulista de Psicólogos, porque eu sou acadêmico. Então, o cargo vitalício. Enquanto eu viver, eu vou permanecer no cargo. Se eu não tiver esquecido, é a cadeia número 21? Opa! Poxa, eu lembro aí, ó. Membro da cadeia número 21 Psicologia, né? Exatamente. Poxa, que bacana, né? E deixa eu só passar aqui um recadinho aqui. Pessoal, o intuito aqui do nosso programa Gestão em Pauta é divulgar aí os eventos na área de RH, gestão de pessoas, né, de tendências corporativas. E no dia 8, 9 e 10 de agosto vai ter o CONAR, né? Que é a maior feira de RH da América Latina e a segunda maior do mundo. Então, se quiser mais informações, entra no site lá da BRH Brasil e lá tem as informações lá. Fica um recadinho para vocês aí, tá certo? Canaane, recentemente você publicou o capítulo de livro sobre gestão de talentos humanos e o futuro trabalho, que aliás está nesse livro aqui. Okay. Né? E quanto ao futuro trabalho, utopia ou realidade? Fale um pouco a respeito. Ok. Eu acho que esse é um tema assim, extremamente gratificante. E eu destacaria 4 variáveis importantes quando a gente remete à questão da futuro do trabalho. Por exemplo, a natureza. Por exemplo, o teu trabalho aqui é de comunicação. Então, o que vai exigir do LUVE? Né? Habilidade de interagir, tecnologia. Sim. Que vai sem a tecnologia, como é que você vai desenvolver e implementar? Agora, imagine um cara que trabalhe na área de gestão de pessoas, entrevistando candidatos. E hoje as entrevistas elas são online. Então, primeira coisa, tem que ver a natureza do trabalho. A segunda coisa é a força de trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? Qual é o potencial de pessoas que nós temos hoje para poder atuar, que nem um Cláudio Luve, que nem uma Vera, que acabamos de falar, uma Rose, um José Carlos, um Marcelo, enfim. Então, natureza, força, desempenho. Mas para que, repetindo, o futuro do trabalho ele está assentado nesse... são 4
variáveis. Primeiro, é a natureza do trabalho. É um trabalho operacional? É um trabalho intelectual? É um trabalho abstrato? É um trabalho concreto? Então, eu tenho que olhar para cada um desses parâmetros. Segundo, eu tenho mão de obra disponível? E aí é que a gente encontra alguns dificultadores. E eu vou mais longe. Trabalho já desenvolvido na Roca. Então, muitas vezes, eu precisava de uma vaga de gerente de vendas para trabalhar no Sul. Então, você recebia 100 currículos. Desses 100 currículos, você fazia uma triagem, 15, 20, depois caminhava para testes, etc. e tal. Aí você tinha 3 candidatos. Aí, na hora H, aquele candidato que foi avaliado como bom, não só por nós da Roca, mas pela empresa, acaba desistindo. Então, ainda nós temos um contingente muito grande de mão de obra desqualificada. Sem querer fazer apologia política, mas a gente tem o analfabeto funcional, aquele indivíduo que aprendeu a ler, mas não sabe interpretar aquilo que ele lê. Então, esse é um desafio muito grande que a gente enfrenta. Então, repetindo, eu tenho que olhar para a natureza do trabalho, eu tenho que olhar para a força de trabalho, eu tenho que trabalhar para o desempenho e educação. Daí a relevância dos processos educacionais serem sintonizados, Cláudio, com as tendências de mercado, Sim. mas também formar o cidadão. Porque, veja bem, agora é o psicólogo que está falando. Não adianta É o lado você psicólogo. apertar botão se você também não tem uma consciência crítica, se você não é um ser participante. Então, eu entendo que esse binômio, né, desenvolvimento de competências técnicas, tecnológicas, profissionais e competências interpessoais, socioemocionais. É um desafio. É um desafio. Eu sinto isso porque eu trabalho com tecnólogos, né? O curso de soldagem, que é o nível superior. Então, eu lido com alunos que já são profissionais de empresas, mas eles precisam de um subsídio. Eu dou aula para o curso de mecânica de precisão. Então, eu estou muito lidando com essa questão de formação. E é alguma coisa que, nesse estágio da minha vida, depois de ter trabalhado muito tempo em empresas, atuando como consultor, agora é um processo formativo. E de mestres que vão atuar na docência junto ao mercado de trabalho. É um desafio. É um grande desafio, né? Aliás, eu quero novamente aí agradecer aqui ao apoio, né, da BRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e da APG, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Mas quando você falou de tecnologia, é importante a gente entender um pouco dessa tecnologia. E eu, por exemplo, aqui nós temos aqui o nosso produtor Abner, né? Que graças a ele que o programa vai ao mundo, né? E é o uso da tecnologia. E aí eu queria até que, em gratidão ao Abner, você que está nos acompanhando aí, siga o Instagram dele, Abner Produtor, né? Então aqui ele é o culpado aqui de levar o programa aí ao mundo aí, né? Então você que está acompanhando aí, ó, siga lá, ó, Abner Produtor no Instagram, tá certo, gente? E ele é uma pessoa que precisa realmente estar se atualizando com a tecnologia, né? E todos os profissionais, todos né? Todos nós. Se fala muito em inteligência digital, né? Também, né? Então, deixa eu te dizer. A tecnologia, existe aquela diretamente relacionada à digitalização. O Schwab escreveu, né? Foi o primeiro autor, aí falou sobre inteligência, né, 4.0, empresa 4.0. Entretanto, Cláudio, nós temos também tecnologia em gestão. Como é que eu gerencio, melhor dizer, da minha empresa? Sim, Quer dizer, eu utilizo de tecnologias digitais, mas eu também utilizo de tecnologias voltadas ao comportamento. Verdade. Não é isso? E é muito importante. Com certeza. E é claro, a inteligência artificial e os seus derivados, eles atuam
aspecto de diagnosticar comportamentos, mas o comportamento em si ele tem que ser preparado e desenvolvido nos seus diversos aspectos. Sim, com certeza. O papo tá muito bom. Mestre, olha, eu estou chamando aqui mestre aqui. Essa amizade próxima é Dr. Roberto Carnaani. Opa, o que é isso? Que alternativa você sugere aos profissionais do século XXI, em específico, quem atua com gestão de pessoas RH? Veja bem, primeiro, eu acho que a pessoa tem que ter um domínio do conhecimento das funções de RH. Né? Que, embora hoje a gente tenha toda uma diversidade, mas o recrutamento, a seleção, o treinamento, a avaliação de cargos e salários, o assessment, plano de benefício, a pessoa tem que conhecer. Segundo, ela tem que saber se comunicar. Durante a minha trajetória de vida profissional e pessoal, e junto a muitas empresas, às vezes eu percebia que o profissional de RH estava aquém desse processo todo. Né? E não adianta só ter um conhecimento técnico, ainda mais agora tecnológico. Ele tem que ter um conhecimento comportamental. Sim. E eu defino a administração como a arte de atingir resultados através e com pessoas. Uau, sim, então, bela reflexão. O profissional de recursos humanos, e eu, a minha origem é recursos humanos. Sim. Né? Hoje eu sou um pesquisador, eu me leciono lá para o programa de mestrado, e se Deus quiser futuramente o doutorado no Centro de Educação Estadual Paula Souza. Porém, eu entendo que o profissional de recursos humanos ele tem que ter habilidades técnicas, ele tem que ter habilidades interpessoais e estar sintonizado, e também uma competência intercultural. Você sabe, a gente já passou aquele momento de globalização, mas isso faz com que a gente... Você mesmo disse que nós temos aí o grupo de RH de Portugal, né? Esse é um país que eu gosto muito, já visitei Portugal. Olha, os portugueses nos recebem muito bem, são muito carinhosos, né? A gente tem aí uma afeição muito grande. Então, eu diria que são algumas competências básicas: competência técnica, competência administrativa ou de gestão, independente do cargo da pessoa. A competência interpessoal e a competência intercultural. Se eu vou para o Japão, como é que eu tenho que me... Verdade. Uma vez eu prestava consultoria, eu não vou citar o nome da empresa, era de japoneses. Então estava eu e a Sandrinha lá. E aí eu expliquei, ele, sério, eu falei, acho que ele não gostou. No fim ele falou, olha, vamos lá, continue o seu trabalho. Então é a cultura. Sim. Cada cultura tem um traço psicológico e a gente tem que saber lidar. E a gente aprende isso vivenciando. Verdade. Grupos de encontro, workshops. Então, eu acho que essas, digamos assim, são as competências. É claro, a tecnologia ela vai te dar uma rapidez, mas não é suficiente para você poder desenvolver outras habilidades. Poxa, belas dicas aí, viu? Nossa, muito bacana mesmo. Mas uma pena que estamos indo aqui para os minutos finais, né? Mas como todo final de programa, eu gosto de estar indicando um livro. E hoje é o do nosso convidado. Administração, Tecnologia e Informação. Teorias e Práticas de Sucesso. Mas fale um pouco desse livro, mas antes de você falar dele, fale de outros livros, dos seus artigos publicados. Aí você fala um pouquinho aqui do livro e onde encontrar esse livro também. Tá bom. Então, veja, eu lancei um livro, Manual de Treinamento, eu e a Sandra Ortigoso. Isso foi em 2018, 2019. Como desenvolver programas de capacitação, treinamento e desenvolvimento de potencial. Eu também lancei Comportamento Humano nas Organizações, o desafio dos líderes nas relações intergeracionais. E que é um tema importante, né? Nossa! É um tema para outro bate-papo, né? Opa! Isso é um prazer. Eu também desenvolvi
capítulo sobre gestão de pessoas em foco estratégico. Esse livro foi organizado, né, pela Terezinha Covas e pelo Douglas De Mateu. E a gente fez um livro específico para tecnólogos. Certo. Né? Eu tenho um outro livro que foi fruto da dissertação da Andréa Ramos. A Andréa, uma mestre muito competente, e ela falou sobre a inclusão. Olha só. Dos PCDs, né, mostrando que inclusão não é integração. Né? Então, o livro se chama Ensino Profissionalizante Inclusivo. Que mais? São muitos livros aí, muitos livros. De esporte, com Fauzi. Muitos livros aí. Muitos livros aí. Artigos, né? Nossa, publicados, né? Dissertações. Nós tivemos artigos aprovados na Fundação Carlos Chagas, que é classificada como A2. Nossa, são várias contribuições, mas sempre, em alguns momentos, eu e em alguns momentos uma equipe. Agora, falando um pouquinho desse livro, né? Enfim... Aliás, eu ganhei um livro aí, poxa. Opa! Antes de você falar do livro, deixa eu só aqui ter algumas mensagens aqui. Magna Solange, quero parabenizar o professor Canaani pela pessoa que ele é. Trabalha muito e merece todo o reconhecimento pelo seu trabalho e dedicação por tudo que se propõe a fazer. A Paula Daniela da Silva, poxa, o bate-papo foi tão bom que nem vi o tempo passar. Sempre excelente ouvir o professor Canaani. Parabéns pelo lançamento do livro. O José Medeiros, professor Canaani, o senhor entende que, de uma maneira geral, os profissionais de RH estão preparados para a implementação da metodologia eutagógica, ou seja, estudo autodirigido, autoaprendizagem? Você consegue, em poucas palavras, responder isso para ele? Veja, José Carlos, nós estamos aí envolvidos nessa tarefa, desse desafio. Eu acredito que ainda o profissional de recursos humanos precisa adquirir mais conhecimento, uma maior maturidade intelectual. São pessoas extremamente competentes. Mas, por outro lado, José Carlos, eu acho que o desafio também está em as instituições que formam os profissionais adotarem estratégias eutagógicas, dando maior liberdade e fazendo com que o profissional também aprenda a partir dos próprios erros. Né? Eu acho que é um desafio. Bacana, bacana. E aqui a Rose França, ser humano incrível e profissional competente e comprometido. Obrigada pela apresentação de hoje. Gratidão pela participação de vocês aí, né? Oh, grato. Agora fala aí do livro aí e onde encontrar ele. Então, esse livro, Administração, Tecnologia e Informação, Teorias e Práticas de Sucesso, foi organizado pelo Edmir Kozak, que foi me orientando também. Eu tenho um nível de relacionamento que vem de 10, 15, 20 anos. Uma pessoa excepcional, o Edmir. E ele tem 5 capítulos, rapidamente falando, eu sei que o tempo está chegando. Ele fala sobre mercados abertos, fala sobre gestão de talentos humanos, fala sobre gestão de pessoas, People Analytics, ele fala sobre a facilitação de sala de aula, e a Terezinha Covas fecha o livro com gestão do conhecimento e administração e tecnologia. Nossa, quanto conhecimento no livro, hein? É a editora Alínea. Editora Alínea. Alínea, que é só colocar no site, então Alínea, eles vão localizar o livro. Então quer dizer que para adquirir o livro tem que entrar na editora Alínea. Alínea. Então, pessoal, entra no site da editora Alínea e procura pelo livro. Qual é o nome do livro mesmo? Administração, Tecnologia e Informação. Teorias e Práticas de Sucesso. E esse é mesmo, eu vou ler ele com carinho, hein? Com certeza. Deixe, por favor, suas considerações finais e a sua rede social para a nossa audiência aí. Ok. Então, veja, é um prazer estar aqui com você, Cláudio. Eu quero agradecer a você, ao Abner, né? A TV Alto Tietê, que abriu esse espaço para mim. Sim. E as minhas redes sociais, né? canaane@gmail.com, né? E estou à disposição. É sempre um prazer conversar com você. Quero agradecer a Rose, a José Carlos, a sua Magna Solange, a Vera, a Paulinha. Enfim, muito obrigado a todos e até uma próxima, se Deus quiser. E sucesso para você. Sucesso a nós todos aí.
Mais uma vez, gratidão pela sua participação. Foi uma honra ter você aqui no programa. Além de um grande amigo, eu já falei aqui no início do programa, você é um dos meus mentores, em qual eu aprendo muito. E gratidão novamente, viu? Muito obrigado. Bom, pessoal, quero também aqui agradecer a direção da Nova TV ao Tietê, a toda a equipe de produção e a você que nos acompanhou, quem enviou aqui comentários. Eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 15 horas, ao vivo, pelo canal do YouTube da Nova TV ao Tietê. E eu estou nas redes sociais, no LinkedIn como Cláudio Luve e no Instagram como Cláudio Luve 16. Tá certo, gente? Minha gratidão. Pessoal, tchau, tchau, gente.